Olá, pessoal! Estamos aqui juntos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre propriedades da matéria e estado físico da matéria. Vamos à aula? Matéria e suas propriedades. O que é matéria? É tudo que tem massa, a princípio, né? Então, a gente pode dizer que um carro é matéria, que o muro é matéria, que os seres vivos, de uma maneira geral, né? Animais, seres humanos, vegetais, são matérias, matéria também. Então, é tudo que tem massa. A gente, no decorrer da aula, vai entender melhor esse conceito. Matéria, a definição corretinha, bonitinha de matéria. É tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Não existe vida nem manutenção da vida sem matéria. Então, como assim, professora? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O ar, por exemplo, a gente diz que o ar é matéria. Você sabia? Por quê? Porque se você pegar um balão de gás, por exemplo, e encher ele, soprar lá dentro e amarrar, você botar numa balança, você vai perceber que o peso mudou do balão cheio para o balão vazio. Tá? Significa que ali dentro tem ar e que o ar tem peso, ou seja, tem massa. Tá? E que ele ocupou um lugar dentro daquele balão. Se você pegar o balão vazio, ele vai estar murchinho, né? Se você encher ele de gás, ele vai ficar redondo e grandão. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente define como matéria. Uma porção delimitada da matéria recebe o nome de corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira, a gente diz que é um corpo. Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos um objeto. Então, se eu disser uma porta de madeira, eu estou falando de um objeto, tá? E a molécula, só algumas definições para a gente dar início aí nesse ano letivo, que a gente vai falar muito dessas coisas, tá? Molécula é a menor porção de uma substância pura que conserva as propriedades e a composição da substância. Apesar de minúsculas, as moléculas são constituídas por partículas ainda menores, que são denominados átomos. A gente vai ver melhor essa questão de molécula, substância, átomo, nas aulas sequenciais, tá? Nos próximos capítulos. Hoje a gente vai se ater à matéria, tá bom? Propriedades da matéria. Toda matéria apresenta uma série de propriedades ou características que, em conjunto, permitem identificá-las e diferenciá-las das demais. Essas propriedades elas são divididas entre propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais, pessoal, todas as matérias possuem essas propriedades. E as propriedades específicas, elas se diferenciam conforme os materiais. Tá bom? Então, propriedades gerais da matéria, nós vamos ter massa, extensão, elasticidade, compressibilidade, divisibilidade, inércia, impenetrabilidade. Nós vamos ver cada uma dessas, tá? Então, nós vamos começar pelas propriedades gerais da matéria. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. O volume mede a extensão de um corpo, tá? Então, a extensão é o tamanho daquela matéria no espaço, tá? Então, se você olhar para a sua carteira aí, onde você está sentado, você vai perceber que ela é delimitada em um espaço, né? Isso se chama extensão. É o espaço que a sua carteira está ocupando dentro dessa sala de aula. Tá? A gente diz que é extensão. Inércia. Inércia é a propriedade que a matéria tem em permanecer na situação em que se encontra, seja em movimento, seja em repouso. Quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil vai ser alterar o seu movimento, e maior é a inércia. A massa mede a inércia de um corpo. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Vamos pegar o exemplo que está aí na imagem. Uma moça dirigindo um carro, ela está com cinto de segurança. Digamos que esse carro esteja parado no semáforo. O semáforo está vermelho, portanto, o carro parou.
Se ela arrancar com o carro muito rapidamente, o que vai acontecer com o corpo dela que estava parado enquanto o sinal estava vermelho? Quando ela arranca, o corpo tende a ir para trás. Por quê? Ele tende a ficar parado, porque era o estado que ele já estava. Ao contrário disso, digamos que essa motorista esteja correndo a 100 km por hora, de repente alguém deu uma fechada nela e ela precisou, pisar no freio. Para onde o corpo dela vai? O corpo dela vai ser projetado para frente. Por isso o cinto de segurança, né? Para segurar o corpo no caso de uma freada brusca, né? Por que o corpo vai para frente? Porque o corpo estava em movimento. Então ele tende a continuar o movimento. Entenderam, pessoal? Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então, se eu tenho uma bacia ou uma piscina cheia de água até a boca, se alguém pular dentro da piscina ou entrar, mesmo que vagarosamente dentro da piscina, a tendência é da água subir e transbordar. Por quê? Porque ali dentro da piscina tinha água e estava lotado de água. Quando a pessoa entra, ela vai ocupar um espaço também ali, né? Então a água transborda para dar possibilidade da pessoa ocupar o seu espaço ali dentro daquela piscina, tá? Então, impenetrabilidade significa que dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Na imagem, vocês estão vendo um embolo aí de injeção, né? Se nós não tivermos, como está na foto, né? Não tem a ponta, que é a agulha, só o embolo. Se você colocar o dedo ali para tapar o orifício que tem ali e apertar o embolo, o ar vai ser comprimido até certo ponto e aí vai parar, tá? Ele vai ocupar todo o espaço que está ali dentro daquele embolo e vai parar. Em contrapartida disso, vamos olhar o próximo slide. Existe a elasticidade, que é a propriedade da matéria, tem de retornar ao seu volume inicial. Então, após cessar a força no embolo da vacina, da injeção, se você soltar o embolo, ele tende a voltar para trás, né? Após cessar a força que causa a compressão, o embolo volta e o ar volta a ocupar o volume inicial. Divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas cada vez menores, né? Extremamente pequenas. Indestrutibilidade. A matéria, ela não pode ser destruída, pessoal. Ela é transformada. Então, por exemplo, se você pegar uma madeira ou uma folha de papel e colocar fogo, né? A madeira vai deixar de existir, mas ela vai ser transformada em outro material, que é a cinza, que é o gás carbônico que vai subir daquela combustão. Tá? Então, a matéria ela não pode ser destruída, ela é transformada. Por exemplo, quando um ser vivo morre no meio ambiente, ele vai passar pela ação dos decompositores. E toda a matéria que compõe o corpo desse ser vivo, seja um animal, seja um vegetal, vai ser decomposta e vai ser transformada em sais minerais novamente, que vai ficar ali no solo. Então, só para a gente entender, a matéria ela não pode ser destruída, ela é sempre transformada em outra coisa, em outra matéria, ok? Agora vamos falar sobre as propriedades específicas da matéria, que são as propriedades que variam conforme as substâncias de que o material é feito e que também você vai conseguir identificar cada material. Então, nós temos as propriedades organolépticas, que são aquelas que a gente percebe com o nosso sentido, como cor, sabor, odor, tá? Brilho. Nós temos a dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e magnetismo. Alguma dessas que eu estou listando aqui
Não está lá no seu livro, na sua apostila, tá? Mas vale a pena a gente falar sobre elas aqui. As propriedades específicas não são comuns a todos os materiais encontrados. Essas propriedades estão associadas a valores medidos, o que garante maior precisão na identificação ou diferenciação de materiais, certo? Então, a gente vai diferenciar os materiais de acordo com as propriedades específicas, ok? Então, vamos falar das propriedades organolépticas, que é cor, sabor, odor, né? São aquelas propriedades que a gente percebe com os nossos sentidos, tá? Eu não destrinchei, né? Mas tudo bem. É porque é muito fácil entender, né? Que pela cor de um material você consegue identificar, né? Pelo sabor também. Se você colocar na sua boca, né? Um limão, você rapidamente vai identificar o sabor azedo do limão, certo? Se você colocar alguma coisa doce, você vai identificar o sabor doce, tá? Então, o importante de vocês saberem que as propriedades organolépticas são aquelas que são identificadas através dos nossos sentidos, ou seja, da visão, da audição, do paladar, do tato, tá? Dos nossos sentidos, ok, pessoal? Bom, a dureza. A dureza é definida pela resistência que a superfície oferece quando ela é riscada por outro material. A substância mais dura que se conhece é o diamante, usado para cortar e riscar materiais como o vidro, né? Nós temos algumas máquinas que têm a ponta de diamante, justamente para cortar com precisão outros materiais. Então, nós temos o material mais duro, que é o diamante, e o material que é tem um menor percentual de dureza, que é o talco, tá? Brilho. Brilho, ela é uma propriedade organoléptica também, porque a gente consegue perceber o brilho através da visão. É a propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente. Maleabilidade, propriedade que permite à matéria ser moldada. Então, tem alguns materiais que são maleáveis e outros que não são maleáveis. Tá? Então, maleabilidade é a propriedade que permite à matéria de ser moldada. Ductibilidade é a propriedade que permite transformar materiais em fios. Um exemplo é o cobre. Toda a rede elétrica da nossa casa, ela é feita de fios de cobre, porque o cobre ele tem uma grande ductibilidade. Ele pode ser transformado em fio, né? E através do cobre correr a corrente elétrica ali, né? Então, propriedade que permite transformar materiais em fio, um exemplo é o cobre, usado em forma de fio em instalações elétricas. E o ferro na fabricação de arame também, tá, gente? Ele também pode ser transformado em fio. Densidade é também chamada de massa específica de uma substância, pela razão entre a massa dessa substância e o volume por ela ocupada. Eu não vou ensinar vocês a calcularem a densidade, pelo simples fato que vocês ainda não aprenderam a calcular fração lá em matemática, tá? Mas o importante é vocês entenderem que existe essa propriedade específica e ela interfere, por exemplo, no fato de uma substância boiar ou não na água, né? Então, quando a substância tem menos densidade que a água, ela vai boiar. Quando ela tem mais densidade do que a água, ela vai afundar. Por isso que o navio, por exemplo, ele não afunda, porque a base dele é plana e faz com que ele fique menos denso do que a água. Por que a gente lá na piscina, a gente consegue boiar o nosso corpo? Porque o nosso corpo, né, quando está retinho lá na piscina, ele se torna menos denso do que a água e a gente consegue boiar, tá? Magnetismo. Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs. São as substâncias magnéticas. Desculpa que aí está repetida a mesma frase, né?
Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs, são as substâncias magnéticas. Então, são substâncias que conseguem ser atraídas pelo ímã. O ferro, né? O alumínio, tudo isso são substâncias que possuem magnetismo, né? Que são atraídas, né? Pelo magnetismo. Aí nós vamos ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição e a solubilidade, que são propriedades específicas também da matéria. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, digamos que a água esteja lá congelada, lá no freezer da nossa casa. E a gente pega essa água que está congelada a 0 graus, ou abaixo de 0 graus, e tira do congelador e traz e coloca em cima da pia. O ponto de fusão da água é 0 graus, tá? Ou seja, a 0 graus ele vai se tornar sólido. A 0,1 grau ele já vai começar a se tornar líquido, conforme ele vai adquirindo calor, tá? O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Quando você coloca uma panela lá no fogo, enche ela de água e liga o fogo. Ela vai ficar lá um tempinho, daqui a pouco ela vai começar a borbulhar, e você vai ver o vapor subir. Esse momento em que o vapor começa a subir é porque a temperatura chegou a 100 graus Celsius, ou seja, é o ponto de ebulição da água. Então, o ponto de fusão e ebulição dos materiais vai variar conforme cada material, tá? Então, a água, o ponto de fusão é 0 graus, o ponto de ebulição é 100. Outros materiais, gente, vão ter outros pontos de fusão e de ebulição, ok, pessoal? Vocês podem até, a título de curiosidade, pesquisar isso na internet, por exemplo, o ponto de fusão e de ebulição da madeira, do ferro, tá? Vocês podem, de algum gás, né? Vocês podem pesquisar isso. E solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido num solvente. Então, vamos imaginar um copo cheio d'água e vamos imaginar sal. A água é o solvente, tá? E o sal é o soluto. E a solubilidade da água é a quantidade máxima de sal que essa água pode receber para ficar ali esse sistema todo dissolvido ali, todo misturado, tá? Para que você não consiga identificar os materiais. É isso aí, pessoal. Estado físico da matéria. Vamos agora passar para outra parte da do nosso conteúdo de hoje, que está lá na página 162. Então, os estados físicos da matéria são 3, sólido, líquido e gasoso, tá? O estado sólido, ele tem algumas características, ou seja, se você olhar no microscópio um gelo, né, um pedaço de gelo, ou seja, a água que está no estado sólido, ele vai ter fortes ligações às suas moléculas. Não vai ter quase movimento, essas moléculas vão estar praticamente paradas. Vai ter movimento, tá, gente? Mas vai ser um movimento quase que nulo. E as moléculas vão estar muito, muito juntinhas. Por isso que o gelo fica assim, a água, né, no estado sólido, fica bem compacto, né? O estado líquido tem forças de ligações mais fracas do que os sólidos, então é mais maleável, tem liberdade de movimento. Se você pegar um copo cheio d'água, você virar num prato, por exemplo, aquela água vai espalhar pelo prato, né? Se você pegar um gelo e colocar no prato, ele vai continuar quadradinho lá, até ele derreter. As partículas estão próximas, mas não estão muito próximas, não chegam a estar totalmente ligadas umas às outras, a ponto de
formar um desenho ali. O desenho do estado líquido é o formato do recipiente onde aquele líquido está. Então, se a água está no copo, ele vai adquirir o formato do copo. Se você colocar a água num prato, vai se espalhar pelo prato e vai ficar no desenho, né, no formato do prato, ok? E o estado gasoso, as forças de ligação já estão totalmente fracas, as moléculas estão totalmente soltas e tem grande liberdade de movimento. As partículas muito afastadas umas das outras, a ponto de a água que está no estado gasoso evaporar e se desprender ali do recipiente que você botou lá a água para ferver, né? A água estava no estado líquido. Quando começou a entrar em ebulição, a ferver a água, aquelas moléculas vão se desprendendo umas das outras e vai subindo em forma de vapor, tá? E aí a gente vê a água no estado gasoso. As mudanças de estado físico da matéria. Então, a gente sabe que nós temos, deixa eu sinalizar aqui, nós temos 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Tá? E as mudanças desse estado físico, ou seja, de sólido para líquido, de líquido para gasoso e ao contrário também. Vamos ver isso agora. Bom, aqui nós temos o esqueminha de toda a mudança que pode acontecer nos estados físicos da matéria. Vou sinalizando para a gente ir vendo isso aí. Então, nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Do sólido, quando vai passar para o estado líquido, a gente diz que aconteceu uma fusão. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido, a passagem do estado líquido para o gasoso, a gente vai chamar de vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, a gente vai chamar de liquefação ou condensação também. Vocês devem se lembrar que vocês estudaram que quando as nuvenzinhas estão o vapor d'água sobe da terra, né? Quando chega lá em cima, ele condensa e formam gotículas de água que vão formar as nuvens, não é isso? Do estado líquido para o estado sólido, a gente vai chamar essa passagem de solidificação. Então, a passagem do estado líquido para o estado sólido se chama solidificação. Existe ainda a passagem do estado sólido para o estado gasoso, que a gente vai chamar de sublimação. E o contrário também é sublimação, do gasoso para o sólido. Tá? Professora, mas tem como passar do estado sólido para o gasoso? Tem sim. Eu não sei se vocês já viram, se conhecem, um produto chamado naftalina. É uma bolinha branca que geralmente as donas de casa colocam dentro dos guarda-roupa, atrás dos móveis, para afastar inseto. Essa bolinha branca, naftalina, se ela ficar lá no meio ambiente, quando passar um tempo e você for lá, você vai perceber que ela está ficando cada vez menor. Ou seja, ela está sublimando, ela está saindo do estado sólido e evaporando para o estado gasoso. Sublimando, desculpa, para o estado gasoso. Quando você passa mais tempo ainda, quando você vai lá, já não tem bolinha mais nenhuma, porque ela já sublimou totalmente e ela foi para o estado gasoso. Tá? Interessante pontuar aqui nesse quadro ainda é que do sólido para o líquido para o gasoso, a gente tem um aumento da temperatura. Como assim, professora? Se você tem um gelinho lá, para você passar ele, acontecer a fusão, para ele ir para o estado líquido, você tem que aumentar a temperatura, tirar ele de dentro do freezer, que está a 0 graus, colocar lá em cima da pia, e aí a temperatura, né, vai aumentando, vai ficando mais quente, e aí ele vai virar o quê? Líquido. Se você pegar esse líquido e colocar no sol, o sol vai aquecer esse líquido e vai acontecer o quê? Evaporar. Então, do sólido para o líquido, para o gasoso, a gente tem um aumento da temperatura. E o contrário disso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente tem uma redução da temperatura.
Então, se eu tenho um gás, por exemplo, o vapor d'água, que está lá na atmosfera, para ele virar líquido, ele precisa reduzir a temperatura, ele precisa estar mais frio. Por isso que quando chega lá na altura adequada, a água em forma de vapor, ela começa a condensar e formar gotículas de água, formando as nuvens. Se você pegar um líquido, uma água, por exemplo, e aquecer essa água, ou melhor, desculpa, e esfriar essa água cada vez mais, a ponto dela chegar a 0 graus, ela vai o quê? Solidificar lá no freezer, por exemplo, né? Vai ficando gelado, 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 até que solidificou, tá? Então, aumento de temperatura está nessa direção, do sólido para o líquido para o gasoso. Redução da temperatura está nessa direção, do gasoso para o líquido para o sólido. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. A nossa aula se encerra aqui. Até uma próxima aula. Não deixem de fazer os exercícios. Um beijão.